A partir de agora, o assunto são as eleições 2022. Estamos em contato com o professor Volmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás, pré-candidato definido pelo PT, pelo PV e o PCdoB, né, a federação formada por esses partidos, como pré-candidato ao governo do Estado. Pré-candidato, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. Bom dia também ao Samuel. Passou pelo que essa definição, Volmir? Um prazer ter você com a gente. Tem um pequeno delay aqui quando eu faço perguntas, mas quando o Samuel fizer, não temos essa diferencinha de tempo. Passou pelo que essa definição e que chegou a ter datas, as datas foram adiadas? O que é que o PT e os partidos federados, né, tanto conversaram até chegar efetivamente, né, a definição pelo nome do senhor? Olha, nós tivemos uma caminhada longa que veio desde o mês de dezembro, quando o nome foi apresentado, e também havia vários processos que foram se formando. O primeiro é a questão da federação. Nós tivemos, portanto, uma unidade formada no país entre PT, PCdoB e PV. Isso, claro, que demandou mais diálogo, um processo gradual de construção política. Depois, em seguida, nós tivemos, no mês de abril, uma etapa em que foi da ideia de criar uma frente ampla aqui em Goiás. Então, chegou também o nome do ZL, do PSB, e, afinal, isso foi andando. Por fim, nós chegamos agora no mês de maio com discussões sobre, eventualmente, a retirada do nome do Dório, PSDB, uma eventual aliança partidária. Isso também foi protelando o processo. Entretanto, chegamos ao mês de junho com uma clareza maior, com uma construção gradual, um diálogo amplo, a que se chegou à definição do nome. A rigor, aqui em Goiás, o meu nome sempre foi muito bem acolhido pelo partido. Entretanto, o PT ele tem uma modalidade diversa, que a definição se coloca dentro de uma estratégia nacional. E se pensam os estados a partir de uma articulação em vista do governo federal, que agora, claro, estamos sob a conjuntura política deste ano, da prospecção do governo Lula. Então, em razão disso, é que pensávamos que podíamos fazer uma construção também aqui no Estado em vista desta conjuntura nacional. Então, quando chegou a 15 dias atrás, o PT fez uma definição sobre 10 estados do Brasil. E dentre eles, naquele dia, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás, em que lançaríamos candidatos próprios. Portanto, o PT já tem isto como definição, ao menos como pré-definição, que é a fixação de 10 estados no país em que lançaremos candidaturas próprias. E nos demais haverá outros nomes de partidos, nome de outros pré-candidatos de outros partidos, e que o PT vai compor como aliança, ou dentro de uma unidade de federação. Um pouco assim, aí tivemos, portanto, uma construção no Estado e uma definição, uma construção e definição também nacional. Pois é, pré-candidato, então dá para entender que aqui em Goiás isso está consolidado. O PT e a federação podem formar alianças, trabalham para formar alianças com o PSB, com o PSDB, mas desde que esses partidos apoiem Volmir Amado a governador, é isso? Primeiro que apoiem o Lula como presidente. Esse é o primeiro ponto. O segundo propositalmente nos foi solicitado também, e aqui o faremos, de fato, também por um discernimento local, nós deixaremos a vaga de vice e de Senado para uma definição mais para frente, vamos deixar mais tempo. E por que faremos isso? De fato, em razão de não fixar logo e ter outras possibilidades de diálogo local, aqui no Estado. Então, muita coisa pode acontecer pela frente,
e nós vamos caminhando e deixando estes dois cargos da chapa majoritária em aberto, exatamente para favorecer o diálogo. O senhor chegou a citar essa conversa que houve, né, com o PSDB. PT e PSDB em Goiás estão em polos opostos há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, PT e PSDB têm se oposto aqui em Goiás. Essa ainda é uma conversa possível para a eleição desse ano, uma aliança entre o PT e o PSDB de Marconi Perillo? A meu ver, é possível, sim, diálogo, uma conversa. Isto dependerá nesse instante, de um diálogo entre o PSDB e o GTE, o Grupo de Trabalho Eleitoral, a Executiva Nacional do PT, junto de Lula, claro, fazer alguma eventual aliança, um acordo que seja nacional. Agora, é claro que nós temos um histórico aqui no Estado que sempre foi tensionado entre PT e PSDB. Isso não foi fácil historicamente. Mas os tempos também são outros e se pode reconstruir isto. E depois também, dentro do próprio partido, há gerações diversas. Eu mesmo sou uma geração mais nova, não em idade pessoal, mas em idade partidária. Estou no partido há apenas 13 anos. E depois as posições que foram acontecendo dos diversos membros foram diversas na relação partidária com os demais partidos e com os governos do passado. Agora, é claro que isso não é fácil de ser construído, mas é possível. Pré-candidato do PT a governador de Goiás, o Volmir Amado, com a gente também para suas questões. Samuel Straiotto. Bom dia, Volmir, seja muito bem-vindo, obrigado aqui por nos atender. Bom, quando o senhor fala nessa questão do diálogo, envolvendo aí os outros espaços na construção dessa chapa, o que está sendo levado em consideração neste instante para a composição dos dois espaços? O que vai pesar na balança? Samuel, sobretudo pesa, primeiro, o apoio à candidatura de Lula para presidente, então isso não abrimos mão. E segundo, participar de um mesmo conteúdo programático, grandes opções, um enfoque global que possa convergir. Claro que, por um lado, nós temos o apoio a toda a questão do desenvolvimento econômico, mas não abrimos mão da questão do desenvolvimento social e ambiental, o que significa a inclusão dos pobres, a geração de empregos, o fome zero, e depois, no aspecto ambiental, o desmatamento zero, ou seja, uma pauta que considere estes pontos do ponto de vista ambiental e social. E nós abraçamos, claro, uma pauta econômica que tem esta perspectiva inclusiva. Então, veja, por um lado é o conteúdo programático e, por outro, é uma disposição em vista de governabilidade, composição de governos futuros, pois que se esteja numa caminhada conjunta dentro de uma mesma diretriz de programa de governo e também de uma aliança de talentos, de esforços, de pessoas e de disposição de formação de equipes conjuntas. Densidade eleitoral não está sendo avaliada? Densidade eleitoral é importante, sim. Se olha indicadores de pesquisa, mas também se olha o potencial que o próprio partido tem. O PT é um partido que tem 28% de aceitação, também aqui no Estado e no país. Ele está à frente, muito à frente, dos demais partidos como aceitação. Depois, quanto a candidato, nós temos, afinal, o governo Lula, que está à frente em todos os estados do Brasil, e também aqui no Centro-Oeste. Então, esse me parece que é um ponto importante para os outros partidos, inclusive, olharem para o nosso partido com esta recíproca estima também desse ponto de vista das pesquisas. E claro que aqui, se pudermos, dentro de nomes que sejam
conhecidos, que tenham experiência, que tragam densidade eleitoral, isso é importante. Entretanto, não é definitivo, porque as coisas se constroem também. E, sobretudo, as últimas semanas do período da campanha é que a população realmente fica sabendo. A hora que você vai olhar, por exemplo, as pesquisas até então realizadas, sempre há um indicador importante, que são 60%, 70% das pessoas que ainda não escolheram o nome. Aí está a decisão. Não são aqueles que está com 18%, está com 35%. Está com 35% sobre os que manifestaram intenção de voto. Mas não é 35% sobre o total dos eleitores. Sobre o total dos eleitores consultados, 60%, 70% ainda não deram a sua definição. Com isso, eu não estou minimizando a importância das pesquisas, mas dizendo que elas não têm um valor definitivo, por enquanto, pelo menos nesta fase do processo de pré-campanha. Eu vi uma manifestação sua na semana passada em relação aí à própria realização das ações de Lula, não é? E aí eu queria saber como o senhor pretende casar a sua campanha ou a sua pré-campanha neste instante com as ações de pré-campanha de Lula. Como é que vai ser esse casamento das ações do PT nacional com o PT local? Primeiro, a questão do próprio conjunto de diretrizes que foi definido para o plano de governo federal. Nós olharemos com muita atenção aquelas diretrizes para uma inserção, uma adequação à nossa realidade estadual, porque queremos, claro, fazer uma sintonia fina entre a política que vai ser adotada no país com a política para o nosso estado de Goiás. Não queremos deixar o nosso estado isolado nisso. Então, isso nós achamos, embora tenha menos visibilidade este ponto, mas ele é muito relevante porque ele mostra depois uma caminhada de governo que seja conjunta no país e no estado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quanto à questão de ações de campanha. Que o Lula vai ter que fazer circular o país todo, mas com certeza irá também aqui em Goiás. E claro que também nesse instante nós estaremos juntos. O terceiro é o aspecto da campanha pela televisão, pela rádio, e aí nós necessariamente vamos colocar aí o Lula falando dentro do programa e sempre colando as duas imagens, a do pré-candidato ao governo estadual com o pré-candidato do governo federal, ou os futuros candidatos. Governo Lula, governo Volmir, estaremos juntos também na apresentação dos nomes aqui no estado. Bom, o senhor é uma figura bastante conhecida aí no meio acadêmico, né? Já foi reitor da PUC durante muito tempo, mas para quem não lhe conhece, para quem é de outro segmento, né? Está lhe conhecendo agora, né? Por essa entrevista, por exemplo, o senhor faz parte de um partido que integra a oposição ao governo estadual. Neste aspecto, propriamente no período da campanha, o senhor fará uma oposição mais dura, um discurso mais duro ou não? Uma oposição mais leve? Como vai ser o comportamento aí durante o período eleitoral? Olha, tem dois pontos que me parecem importantes. Um deles é quanto à postura. Veja, eu sou educador. Eu procuro ser educado toda a minha vida. Então, eu não costumo fazer ataques pessoais, afrontas às pessoas, à sua integridade, à sua intimidade, mas a respeitá-las quem quer que seja, esquerda, de direito, branco, negro, LGBT, índio, quilombola. Acho que todos, inclusive o adversário, merecem um respeito como pessoa. Este é o meu jeito de tratar e de enfrentar as situações. Quem eventualmente quiser um candidato que sai chutando a porta, agredindo as pessoas, eventualmente terá outros candidatos que poderá escolher. Mas espere de mim, portanto, um homem que não seja agressivo, que trate as coisas também na política com respeito, dignidade e acolhida a todos os demais, inclusive aos adversários. Segundo ponto, claro, que é o seguinte,
Também no mundo acadêmico, da educação, nós aprendemos a demarcar as coisas. Não, para aí. Se você defende a boiada, passar a boiada, o bioma cerrado. Se você defende só o plantio da soja, dos commodities, da agricultura de exportação, eu defendo com ênfase a agricultura familiar, os assentamentos. Se você defende os grandes, os poderosos, os que detêm o capital, eu predominantemente defendo os que passam fome, os desempregados, as mulheres, os grupos excluídos, e procuro incluir isso tudo. Então, é uma questão de definição de projetos, e não se trata só de programas assistenciais, mas de uma visão de governo em que o aspecto inclusivo está ou não incluído, está ou não no coração do governo. Então, não se trata assim, só de programas de governo que sejam de assistência. E aí vai. Então, veja que, portanto, há uma demarcação que o eleitor precisa compreender de projetos, mas projeto não é só ideia, projeto também é desempenho, é compromisso efetivo. Então, você tem que dizer também as coisas, inclusive para o governo que aí está. Olha, muito bem, então você está dizendo que há programas de assistência em seu governo, mas há quase 400 mil pessoas passando fome no Estado. O que é isso? Há uma situação dramática no campo da saúde, da educação, da agricultura. E o que é isso? Há quase 10 mil pessoas aqui na região metropolitana que estão para serem despejadas. Portanto, não houve moradia e assistência a esse povo. Há uma situação de desemprego generalizado e há uma conjuntura de ódio no país, de governo Bolsonaro instalado, que o governo do Estado apoiou, sustentou politicamente. Então, esta situação nós não queremos mais. Veja, com isso eu não estou agredindo pessoas, eu estou apenas dizendo que, do ponto de vista político, nós temos diferenças profundas e que nos levam a apresentar um projeto para Goiás e para o Brasil de um modo diferente. E gostaria aqui de lhe fazer uma última pergunta da minha parte. O senhor participou nesse final de semana aí de atividades lá no Santuário da Basílica do Divino Pai Eterno. Outros pré-candidatos também estiveram presentes lá. Deve ser uma constância a partir de agora participar de mais atividades públicas no sentido de torná-lo mais conhecido diante do eleitor? Sim, de agora para frente, sempre mais haverá uma exposição gradual, mas que vai se intensificando. Teve essa evidente lá em Trindade, mas essa me é espontânea. Eu, ao longo das décadas, também participei da missa de encerramento em Trindade. E essa presença na igreja não como uma instrumentalização de espaço político eleitoral, encaro como a minha participação na Eucaristia, nas celebrações, e assim foi toda a minha vida. Então, o espaço do altar, o espaço da comunidade de fé, não me é estranho. Ele, pelo contrário, compõe a trajetória pastoral, a minha inserção eclesial e a minha vida toda. Não vai ser agora na política que eu tenho que abandonar a igreja. Não, eu continuo indo normalmente, inclusive no encerramento da festa do Divino Pai Eterno. Há um ou outro que não, que ocupa o altar para uma projeção política, essas coisas. Isso, o bom entendedor sabe compreender e discernir. Então, veja, esta foi uma das participações que tive. Mas também eu tive participação no sábado à noite mesmo, num grupo de religião matriz africana, lá estive participando. Mas veja, porque também fui convidado a estar lá presente. E lá estive, abracei as pessoas, conversei, as conheci melhor, e assim vai indo. Então, nós estamos com uma agenda que vai se intensificando sempre mais, e é importante que me apresente, e que agora me apresente, de fato, com as pessoas me identificando também como pré-candidato a governador, porque até então me conheciam no campo da educação.
ou no campo da pastoral, eventualmente. Então, é necessário, claro, esta agenda que chamamos de agenda política, de se expor mais, mas no sentido de uma exposição de apresentar o projeto político e apresentar-me como candidato para conduzir este projeto no estado de Goiás. Volmir Amado Rubens, pré-candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores, com a gente aqui no Sinal Aberto. Gente, aqui um abraço, bom dia, né? Boa semana e bom trabalho aí. Bom dia, Rubens, bom dia ao Samuel.